Amados, eu gostaria de trazer uma palavra ao coração da igreja, que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e versículos 18. Se você puder fazer a leitura junto comigo, aleluia, vai ser uma bênção. Êxodo, capítulo 13, verso 17 e verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Pai, eis a tua palavra que fora lançada, e crendo, Senhor, na palavra profética do profeta Isaías, eu creio, Senhor, que esta palavra ela não retornará para ti, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada nessa noite. Senhor, eu creio, Senhor, que há corações aqui que estão em busca de respostas. Senhor, há corações aqui, Senhor, que têm dúvidas de algumas coisas que estão vivendo. Mas eu creio, Senhor, que a tua palavra ela é um refrigério para a nossa alma. Eu creio que a tua palavra é cura. Eu creio que a tua palavra, Senhor, ela é libertadora. Por isso, meu Pai, nesta noite, tudo aquilo, Senhor, que possa estar nos escravizando, amarrando a nossa vida, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça, Senhor, nesta noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, glórias eu te dou, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, junto com os meus irmãos, te adorando e glorificando o teu santo nome. Amém e amém. Amém, igreja? Queridos, olhando para esse texto, eu quero que você observe junto comigo, aonde está a sabedoria de Deus. Muitas vezes, e isso eu já ouvi muitas vezes pregadores falar isso no altar, pastor Fábio, que Deus complica e depois Ele descomplica. Mas eu já não penso mais dessa maneira, porque Deus é perfeito em todas as coisas. Então Deus não complica nada, irmãos. Deus Ele só aperfeiçoa. Deus Ele só melhora. Deus Ele só faz melhor ainda. E fazendo, irmãos, a leitura deste texto aqui, olhando para essa sabedoria de Deus, na hora de dirigir o seu povo pelo caminho mais longo, eu fico, irmãos, a imaginar o trabalho que foi Moisés convencer
Faraó de deixar o povo ir. Moisés travou uma guerra, uma batalha espiritual com Faraó, para que Faraó liberasse o povo de Deus para ir ao deserto adorar ao Senhor. E quando tudo parece que está certo, olha, vocês podem ir. Os hebreus, eles começam a sonhar acordado. Puxa vida, nós estamos próximos de entrar na terra prometida. E quando eles saem, irmãos, do Egito, eles percebem que Deus está fazendo algo diferente. A pergunta que eu faço para a amada igreja nessa noite é: você tem percebido Deus fazer algo diferente na sua vida? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós não vemos Deus dar explicação nenhuma para o povo. Mas o povo está ali crendo que aquele Deus que tirou o povo com um braço de ferro da terra do Egito, é o mesmo Deus que estava conduzindo aquele povo pelo meio do deserto. Meus amados irmãos, desertos fazem parte das nossas vidas. Desertos fazem parte da nossa caminhada nessa terra. Mas o que nós nunca poderemos nos esquecer é que o Deus que nos tirou lá do inferno, das garras de Satanás, é o mesmo Deus que está conosco enquanto nós caminhamos pelo deserto. Então, irmãos, olhando para esse texto, eu fico a imaginar que Deus pode nos levar também em momentos das nossas vidas por caminhos mais longos. Mas para que, irmãos? Eu preciso entender para que Deus, Ele tem todo esse trabalho comigo, Ele tem todo esse trabalho com você, Ele tem todo esse cuidado comigo, Ele tem todo esse cuidado com você, porque se Ele é Deus, nós poderíamos fazer como Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus estava com esse povo quando o povo saiu do Egito. Mas preste atenção numa coisa, amados. A nossa mente, ela é traiçoeira. Porque mesmo nós sabendo que Deus está conosco, nós muitas vezes temos medo de continuar a nossa jornada. Então, eu analisando esse texto aqui, irmãos, em alguns pontos, eu vejo que Deus pode nos levar por caminhos mais longos às vezes, para nos proteger, amados, de perigos que nós não estamos enxergando. Às vezes Deus vai nos fazer uma caminhada tão longa, porque nós não estamos enxergando os perigos que estão à nossa frente. Muitas vezes, irmãos, Deus ele está nos dando o livramento. Quando você acha que Deus não te ajudou, quando você acha que Deus não te guardou, quando você acha que Deus não te abençoou, na verdade Ele estava te livrando de algo muito pior. Muitas vezes percas são inevitáveis. Mas que perca poderia ser maior do que a vida? Então, amados, pelos anos que eu tenho vivido, pelos anos que eu tenho de pastoreamento, eu vejo que muitas vezes, irmãos, Deus está até me livrando da morte, de um assalto à mão armada,
de um tiro na cabeça. Mas nós não conseguimos muitas vezes entender o que Deus está fazendo, irmãos. Então, quando eu olho aqui para Êxodo 13:17, somente na parte inicial do versículo, quando a palavra diz: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, mais perto. Irmãos, eu não sei como é para você, mas para mim, ter que esperar uma promessa de Deus se cumprir, às vezes é sofrido, porque às vezes passa muito tempo, a promessa não acontece, e eu começo a duvidar se aquilo que Deus prometeu era verdade ou não. Porque, irmãos, muitas vezes a nossa mente, ela nos trai. Então eu vejo aqui Deus falando com este povo. A rota da terra dos filisteus, apesar de ser o caminho mais curto, mais direto, mais fácil, portanto, mais lógico, era também o caminho mais perigoso. Igreja, o que é melhor? Caminhar um pouquinho mais ou entrar numa guerra sem experiência? Entenda que Deus está falando com alguém aqui dentro. O que é melhor? Caminhar um pouquinho mais ou entrar numa guerra sem experiência? Irmãos, nós estamos vendo aí o mundo se incendiar. Nós estamos vendo aí governos de países desafiando governos de países. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se for para o Brasil entrar em guerra, eu prefiro caminhar o resto da minha vida no deserto. Porque eu não estou preparado para enfrentar uma guerra. Nós não estamos preparados, nós não somos um povo guerreiro, nós não somos um povo, uma nação que foi forjada através da guerra. Israel, irmãos, quando ficou cativo por 400 anos, este povo não sabia pegar numa arma, este povo não sabia manejar uma espada, esse povo não sabia manejar um arco e flecha, esse povo mal sabia montar em cavalos. O que eles sabiam, irmãos, era lidar com enxada. Era isso que eles sabiam. Não sabiam fazer mais nada. Agora Deus olha para este povo, saindo da terra do Egito. Os filisteus, irmãos, sangue nos olhos. É esse povo aí que está fazendo guerra hoje. É esse Irã aí que está fazendo guerra. É os mesmos filisteus aqui da Bíblia, irmãos. Só mudou o nome da nação, mas o povo é o mesmo. Deus falou: é preciso que eu faça o meu povo caminhar um pouquinho mais. E quando eu digo que Deus precisa fazer com que o povo dele caminhe um pouquinho mais, é para você não desistir, é para você não parar, é para você continuar, é para você continuar tendo fé, é para você continuar acreditando. O povo começa a caminhar, irmãos, e só uma observação: o povo teve que ser preparado para enfrentar a guerra. O povo teve que ser preparado, irmão, para enfrentar os filisteus. Nós vemos o resultado desta caminhada mais longa na vida da nação de Israel hoje. Porque hoje, se eles são uma nação guerreira, se hoje eles são uma nação preparada para a guerra,
Se hoje eles não têm medo de nação nenhuma, se hoje eles não têm medo de enfrentar inimigo nenhum, foi porque um dia Deus levou eles para fazer uma caminhada longa no deserto. O que eu vejo aqui é Deus preparando um povo, irmãos, para vencer as suas guerras, para vencer as suas batalhas. O que eu vejo aqui é um povo sendo preparado, irmãos, para tomar posse da terra prometida, porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é conquistado à força. O diabo está numa batalha travada para você não tomar posse dos céus, mas os céus, irmãos, pertencem ao Senhor e ao seu povo. Se o diabo pensa que nós não vamos conquistar o reino dos céus, porque nós não estamos preparados, nós vamos conquistar sim, irmãos, em nome de Jesus. Então, Deus nos leva por esses caminhos mais longos, irmãos, para nos poupar muitas vezes de tentações que nós não conseguiríamos suportar. O povo poderia ser facilmente corrompido no deserto. O povo, se tivesse entrado na terra dos filisteus, ia entrar debaixo de um outro jugo, e talvez ficaria mais 400 anos como escravo. Mas o nosso Deus, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, tem segurado nas nossas mãos e tem nos conduzido a vitória após vitória em nome do Senhor Jesus. Fernando cantou um louvor aqui que dizia assim: restitui. Quantos creem no Deus de restituição aqui, irmãos? Eu creio que Deus, como Pai, irmãos, Ele nos restitui sempre com o melhor. Deus não dá assim qualquer coisinha, não. Vou te restituir aqui, ó. Não, irmãos, Deus dá sempre o melhor. Agora eu te pergunto, você está preparado para receber o melhor de Deus? Você está preparado para receber a restituição de Deus? O que você já perdeu na sua vida? O que você perdeu que isso não traz conformação em você até hoje? Então, irmãos, Deus Ele nos poupa de tentações que nós talvez não conseguiríamos suportar neste deserto. Parte B do verso 17 diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Irmãos, Deus é tremendo. Diga isso, diga assim: Deus é tremendo. Deus é tremendo, irmãos. Ele sabe que muitas vezes diante de uma guerra, e nós sabemos, porque nós conhecemos muitas pessoas, muitos amigos, muitos ex-irmãos na fé, que se desviaram, voltaram para trás, voltaram para o mundo, porque, irmãos, não suportaram a guerra que tiveram que enfrentar quando se converteram. Então é mais fácil para eles fazer o quê? Voltar para a terra da servidão, voltar para a terra da escravidão, voltar para a terra do Egito. Irmãos, muitas vezes nós somos assim. Quando vem a guerra, a gente se lembra de muitas vezes que lá no mundo os ímpios estão vivendo melhor do que a gente.
E aí a gente, irmãos, nega a fé. A gente nega Jesus Cristo. Voltamos para o Egito, lugar de escravidão. Voltamos a comer cebola. Porque muitas vezes nós queremos entrar por caminhos, nós queremos fazer coisas que nós não estamos preparados para fazer. E olha, irmãos, uma hora a conta chega. Então, antes de você entrar em qualquer guerra, antes de você entrar em qualquer batalha, ei, meu irmão, minha irmã, ore a Deus, busque direção de Deus. Porque as batalhas espirituais, irmãos, elas não são fáceis. Muitas vezes a gente acha que nós estamos brigando, irmãos, com demôniozinhos. Demôniozinhos, irmãos, você manda ele sair, em nome de Jesus ele sai. Mas o apóstolo Paulo nos exorta em Éfesos capítulo 6, verso 10 em diante, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala que a nossa luta é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade, que atuam nas regiões celestiais. Se Jesus não estiver à nossa frente, irmãos, para repreender essas entidades, nós estamos fritos. Se não é o sangue de Jesus na minha vida e na sua vida, nós estamos fritos. Porque, irmãos, quando os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, entidades demoníacas grandes, vem para cima de mim, vem para cima de você para nos destruir, e vê o sangue de Jesus sobre mim e sobre você, eles não nos atacam, eles não nos tocam. Sabe por quê, irmãos? Por causa do preço do sangue que está derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós fomos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Então o diabo, irmãos, não vê a minha espiritualidade. O diabo, irmãos, não vê se eu sou isso, eu sou aquilo. O que o diabo vê é a marca do sangue na minha vida. O crente precisa ter a marca do sangue, porque a marca do sangue é que vai te livrar de todo mal. Os antigos me ensinaram assim: sangue de Jesus, arma de defesa. Nome de Jesus, arma de ataque. Por que que quando nós vamos entrar numa peleja, a gente ora assim: Senhor, me cobre com teu sangue? E quando você está na estrada dirigindo e acontece alguma coisa, por pouco você não bate o carro, o coração parece que vai sair pela boca: Jesus, me cobre com teu sangue, me livra, Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos o povo passando por isso. Não estavam preparados para a guerra. Talvez iriam voltar para o Egito. Deus não queria, irmãos, que aquele povo, ao se defrontar com a guerra, fosse tentado a desistir. Deus sabia que eles não suportariam aquela tentação, aquela situação. Irmãos, lembramos-nos do que o apóstolo Paulo, ele disse, amados, ali em 1 Coríntios 10, 13, quando ele disse assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos
dos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar a luta de vocês. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, Fernando. Todos os homens passam por tentações. Todos os homens passam por provações. Só que o apóstolo Paulo diz: e Deus é fiel. Estou passando pela luta, Deus é fiel. Estou passando pelo vale, Deus é fiel. Estou subindo as montanhas, Deus é fiel. Estou passando pelo vale da sombra da morte, Deus é fiel, amada igreja. Ele é fiel. Ele é fiel a mim, Ele é fiel a você. Entenda, irmãos, que tem situações na vida da gente, que é Deus, irmãos, nos preparando para um momento e para um lugar aonde Ele quer nos levar. Ele quer nos levar, irmãos, aos lugares mais altos. Ele quer levar você a viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Ele quer levar você, irmãos, a experimentar o sobrenatural. Ele quer levar você, meu irmão, minha irmã, a comer o melhor dessa terra. Irmãos, Ele quer nos conduzir por pastos verdejantes. Ele quer nos conduzir pelas águas tranquilas, aonde a sua vara e o seu cajado nos conduzem. Ele é o bom pastor, irmãos. Como Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Oh, meu irmão, minha irmã, Jesus deu a vida dele por você. Você é precioso, você é preciosa, você tem um valor inestimável para o reino dos céus. Embora o diabo não dá nada por mim e por você, mas, irmãos, Deus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Um alto preço. Em Êxodo 3, verso 12, nos diz que Deus queria que o povo, ao sair do Egito, irmãos, fosse levado para o Monte Sinai, para cultuarem ao Senhor, e dele receber a lei, a palavra de Deus. Êxodo 3, verso 12, diz assim: Deus afirmou: eu estarei com você, Moisés. Esta é a prova de que eu sou, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus está nos levando, irmãos, a um lugar de adoração. Deus está querendo levar a igreja, irmãos, numa atmosfera profética. E quem atrai o profético é eu e você. É nós que atraímos o profético, irmãos. Então, em nome de Jesus, tem coisa grande para nós. Tem coisa grande, irmãos. A sabedoria de Deus na direção do seu povo, ela pode ser vista, irmãos, de várias maneiras. Na forma sábia, como Ele protege o seu povo de perigos impensáveis. Na forma sábia, como Ele poupa o seu povo de tentações insuportáveis. Na forma sábia, como Ele preparou o seu povo para o momento e o lugar onde Ele quer nos levar.
Tem uma canção que diz assim: que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, quem já pisou no Santo dos Santos aqui? Já pisou, pastor Francisco? Já pisou, Jackson e Vanessa? Já pisou? Quem já pisou não quer estar em outro lugar, irmãos. E se nós invocamos Deus aqui nessa noite, e eu creio que Deus está aqui, irmãos. Eu creio. Talvez eu possa não enxergá-lo. Talvez eu possa não senti-lo. Mas a convicção da fé é de que Ele está neste lugar. Jesus disse que aonde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome do Senhor, ali Ele estaria. Então eu creio, irmãos, pela fé, que Deus está neste lugar. Se Deus está nesse lugar, este lugar se transformou no Santo dos Santos. Você está com o seu pé aí no chão, você está pisando no Santo dos Santos. Mas o que você está fazendo ao pisar no Santo dos Santos? Virou rotina. A gente pisar no Santo dos Santos e a gente pisar na terra do Egito é a mesma coisa. Porque nós não estamos mais, irmãos, percebendo a diferença do que é pisar no Santo dos Santos. Nós estamos muito politicamente corretos. E nós precisamos, irmãos, quebrar o protocolo. Nós precisamos falar para Deus: Deus, eu quero sentir os meus pés queimarem em chamas quando eu pisar no lugar santíssimo. E quando seus pés começar a queimar, irmãos, opa, que negócio é esse? Que trem é esse? Oh, glória a Deus, aleluia! Porque, irmãos, nós não podemos aceitar entrar na casa de Deus e sair daqui sem ter experiência nenhuma com Ele. Fernando, chega junto aqui. Pode subir a equipe de louvor. Pastor Fábio. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer estar. Ah, pastor, eu vou até arrancar meu sapato aqui para sentir o chão queimar. Arranca. Só dá lugar, irmãos. O pastor Cris, ele muitas vezes ele fala assim: só vem. Agora eu digo para você, só dá lugar. Só dá lugar. Jesus, eu quero sair daqui com uma experiência que venha edificar a minha fé. Se coloque de pé, igreja. Eu quero que você dê lugar aí, hein, crente. Não precisa ter medo, não. Talvez você vai sentir aí no seu lugar uns arrepios que você nunca sentiu na sua vida. Talvez você vai sentir um vento passar por aí onde você está.
Não se preocupe, isso é a presença de Deus. Pede para Ele te tocar nessa noite, igreja. Pede para Ele te tocar. Eu quero ser tocado. Eu quero ser tocado, Jesus. Eu quero ser tocado. Eu quero ter uma experiência. Eu quero, Senhor, receber um avivamento na minha vida. Eu preciso de um avivamento. A igreja precisa de um avivamento. Só dá lugar. Só dá lugar, igreja. E cataramana xere cantaramanaia. Re ketere manara la bara bara basha. E caramanara la basho.